Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, casa também de vocês, casa de Moacir, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Espiritualidade maior que já se faz presente para o trabalho que se desdobrará na noite de hoje. A todos que se encontram pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores desta casa. Hoje trazemos como proposta de palestra nossa querida irmã Marlene, trabalhadora da nossa casa, com o tema Vida, Desafios e Soluções. Antes da nossa prece, para nossa harmonização, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 87, pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho, no espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de entender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremo-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade de aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência, neste sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura, em seu degrau, tem o seu degrau na infinita escala da vida. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e roguemos ao Pai. Querido Mestre Jesus, querido mentor, irmão Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrir as portas de tua casa para nós,
para que aqui possamos mais uma vez aprender um pouco dessa doutrina libertadora do Evangelho do Mestre Jesus, para que possamos entender o sentido de aqui estarmos e o que devemos fazer para nos melhorar. Que o Senhor, que a espiritualidade maior, auxilie a nossa irmã Marlene, que fará uso da palavra, que ela tenha a inspiração necessária, a intuição, para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor abençoe essa nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Com a permissão da espiritualidade maior, do nosso mentor Moacir, damos por iniciado mais um trabalho na noite de hoje. Deus os abençoe, meus queridos. Minha querida irmã Marlene, pode ficar à vontade. Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Como o nosso irmão falou, hoje é dia do Evangelho. Mais uma vez por mês a casa tira para que a gente traga as obras, não é, de Joana de Ângeles, que é uma mentora de Divaldo Pereira Franco, que traz uma coleção de comportamento humano, né, da psicologia, para que a gente possa fazer esse autodescobrimento, essa autoavaliação nossa, para uma reforma, para cada vez mais a gente possa fazer um paralelo com o Evangelho, com as obras, e aos poucos a gente vai se melhorando. Então essa obra da noite de hoje chama-se, como o irmão falou, Vida, Desafio e Soluções. Nesse livro de Joana aqui, que é um dicionário, se nós fôssemos estudar o que é vida, os conceitos de vida, acho que daria 1 hora e nós não terminaríamos. Aí eu poderia fazer a pergunta para todos nós: e o que é vida? Lembramos, né, que Jesus faz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É assim que Jesus diz. O caminho, a obediência e resignação às leis divinas. A verdade é o encontro de Deus em nós. E o que é vida? É Deus em movimento. Quando vai se falar em vida, a gente vai ver na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta filosófica e científica, que fala que a vida vai do pequeno átomo, que é a menor partícula da matéria, até o arcanjo. Ou seja, nós vamos ver no estudo, nós não sabemos o nosso início. O início está no Criador. Estamos na esfera hominal. Mas a nossa caminhada da psique, ela vem do mineral, do vegetal, do animal. Estamos no hominal. Vamos para o criatural, angelical e astral. São 7 tipos de vida. Então, se nós fôssemos falar o que é vida, essa obra de Joana de Psicologia, esse dicionário dela, é muito extenso, muito grande. Mas a gente vai ter noção e vamos mais falar da vida humana, que é a nossa, para a nossa melhora, a nossa reforma, que está paralelo ao Evangelho. E o irmão no fim falou ali uma frase, né, que estamos cada um numa escala. Mesmo dentro do planeta Terra de provas e expiações, cada um de nós aqui no salão, eu, todos nós, estamos numa escala evolutiva. Cada um está numa evoluçãozinha diferente um do outro. Um está melhor em alguns artigos, em algumas virtudes, e outro está melhor em outras coisas, mas cada um está numa escalazinha diferente, no mesmo plano. Então estamos, e no Livro dos Espíritos, na pergunta 102, a gente vai ver que nós estamos na terceira categoria de espíritos ainda imperfeitos, bem materializados, né? Bem ligados às coisas materiais, na terceira ordem ainda. Então vemos que o assunto de vida, desafio e soluções, ele é extenso, mas no estudo que eu fiz um apanhado, porque esse livro, né, a gente transformar em 1 hora, não fica tão fácil, mas nós já estudamos esse livro na casa e procuramos fazer uma síntese. Então, o que seja o milagre da vida? Que seja o milagre da vida. Então, Joana responde: a vida é muito mais complexa e por isso mesmo o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador. Nosso ponto de partida
está no Criador. O Criador está dentro de nós, nos sustentando. Na natureza, né? Tudo vem do Criador, tudo volta para o Criador, né? Quando a gente se alimenta, a gente está comendo Deus, porque o feijão, o arroz, a goiaba, o girimum, tudo vem de Deus, não é? Através do sol, através da chuva, através da terra. Então sempre a gente está com Deus em movimento, na parte orgânica, na parte espiritual, sempre Deus está em movimento e Ele esperando sempre a nossa melhora. Completando, diz assim: Deus que elaborou e vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura, na estrutura de cada um de nós, as indispensáveis adaptações, desdobramento e variações. É um pouco complexo, né? Quando a gente fala de vida. Então Deus dá para a gente uma estrutura que ela vai se desdobrando, vai se adaptando e vai se adaptando a várias variações, a vários momentos. A gente lembra, será que a gente lembra do ato da nossa concepção, quando nosso pai namorou com a nossa mãe e a gente surgiu, não é? Através do pai e da mãe, ali começou já do mundo espiritual, o nosso espírito, que a gente estamos aqui na terra, mas nós viemos do mundo espiritual e voltaremos para o mundo espiritual. Esse corpo que Deus nos emprestou daqui a uns anos, ou hoje ou amanhã, a gente não sabe, a gente deixa na terra e nosso espírito segue e volta para a pátria espiritual de onde viemos. Então, no ato da concepção, nosso pai e a nossa mãe atrai, está selecionado já um espírito, está no mundo, o espírito atrai para aquele ovo ali, e daquele mesmo momento, aquela célula única se transforma em 2, em 4, em 8, em 16, depois 32, depois 64 e vai multiplicando. Isso é aquilo que eu acabei de ler, vejam. O Criador, né, que elaborou e vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura, na nossa estrutura, as indispensáveis adaptações, desdobramento e variações. Não é verdade? Adaptações, desdobramentos e variações. E nós vamos nos desenvolvendo na barriga da mãe da gente dentro de uma bolsa d'água. Quer dizer, primeiro nós somos aquáticos, vejam as variações, para depois a gente chegar à terra. A nossa mãe, Dia das Mães é domingo, a nossa mãe é uma ponte de Deus. É através da mãe que Deus manda seus filhos para a terra. É uma coisa muito bonita, não é? Então vejam, e aí vai se completando o bebê até 9 meses, ele nasce perfeito, com os olhos, já nasce chorando, querendo comida. Né? Que quando a gente fala vida, desafios e soluções, o primeiro desafio é logo a fome, a gente já está chorando, né? Porque respirou, já querendo comer, já querendo ficar com a mãe. Então veja o desafio da vida, né? O normal é esses desafios para que a gente cresça, evolua, para que a gente vá encontrando Deus cada vez mais forte dentro da gente. Então, quando na pergunta do Livro dos Espíritos que fala do arcanjo ao átomo, que começa o átomo, vai até o arcanjo, é porque nós fôssemos falar da vida que veio do reino mineral, e a gente não sabe quando a gente começou lá no reino mineral, a nossa alma, que vem de lá do reino mineral, nós não sabemos. É igual você pega uma semente de um caroço de goiaba, já viram o caroço de goiaba, a sementezinha, que tem muitas sementes juntas, você pega uma semente daquela, aquilo tem a imensidade de Deus naquela semente. Você planta no local favorável e aquela planta vai dar, aquela semente vai dar uma árvore de 6, 8 metros, né? Raízes, caule, várias galhas e flores e frutos com aquele sabor específico. Tudo isso vem de Deus, não é uma maravilha, é uma beleza, para que a gente possa se alimentar, receber o oxigênio da árvore e que a gente possa se alimentar. Então, essa sementezinha pequenininha continha uma vida de uma árvore de 6, 8 metros ali naquela semente. E Deus faz com que a natureza se desdobre para favorecer o homem. Então é muito grandioso se a gente for pensar a nossa vida diante de Deus, perante Deus, da onde vem, da onde nós vamos, para onde nós vamos. Então, quando ele fala aqui que viemos do átomo, que é a menor partícula da matéria, e chegamos ao arcanjo,
É porque estamos passando nesses vários tipos de vida que nós não sabemos, não é? A gente pega um vegetal, tem vida, reproduz. Uma mangueira, ela vai dar quantos milhões de manga todo ano, né? Dando aquela quantidade de manga com aquele sabor. Se for uma manga espada, uma manga rosa, depende. Com aquele sabor, tudo vem de Deus. E ao comer a manga, a minha língua vai ter uma condição de eu experimentar aquele sabor daquela fruta. Então, se eu comer 100 tipos de frutas, cada fruta que eu comer, a minha língua corresponde ao sabor daquela fruta. Veja como é Deus em movimento. Como é que eu tenho o sabor de todas as frutas na minha língua? Não é uma coisa perfeita. As coisas de Deus são perfeitas. Então, nós viemos desse mundo mineral, vegetal, animal, estamos no reino hominal. E a gente vai falar mais do homem, tá certo? Então, se vocês quiserem ver em casa a pergunta 540, que Divaldo fala, que ele estava dando um seminário, e um estudante, um estudioso, né, da Faculdade de Medicina, perguntou para ele sobre a física quântica, e ele ficou sem saber responder. E quando chegou em casa, ele foi falar com os espíritos disse, vai na pergunta 540, que é totalmente física quântica. Quer dizer, o livro dos espíritos é atual, foi de 167 anos, né? 1857, quer dizer, é atual e é para o futuro. É quando os espíritos explicam, não é, que nós viemos do átomo e vamos ao arcanjo, ao anjo, ao astral. Leon Denis, que é um filósofo espírita, sintetizou com muita propriedade que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem, ama na criatura, tem intuição no anjo e brilha no astral. São os 7 tipos de vida que nós vamos transcorrer, né? Estamos no hominal. Na pergunta 2, eu coloquei assim: será que nós já temos as respostas adequadas que lhe facultem aprender todo o sentido e significado da vida? Porque se a gente pegar uma minhoca, a minhoca ali na terra, quando você cava a terra, ela tem uma função de cavar a terra para a terra receber ar, para as raízes das plantas, de receber água. Então, uma minhoca tem mais de 2 funções. Uma minhoca. Imagine nós humanos, quantas funções nós temos, não é? De pai, de mãe, de tio, de avô, de uma profissional, de um ser social, de um ser evangélico. Quantas, não é, profissões, quantas utilidades cada ser humano não tem, não é? Quantas funções. Então, quando diz aqui, será que a gente tem resposta para todo o sentido da vida, todo o significado da vida? Fala assim: mesmo com o vasto conhecimento intelectual, ainda não temos todas as respostas do sentido e do significado da vida. Ou seja, o que nós já desenvolvemos de intelectualidade não é ainda capaz da gente entender o sentido absoluto da vida. O sentido absoluto da vida. É lógico que tem gente que diz assim, Marlene, a vida para mim nem sentido tem. Às vezes a pessoa está com depressão, né? E acha que a vida nem sentido tem. Mas a vida tem grandes sentidos, né? Desde que a gente se acorda de manhã, a gente vê o brilho na natureza e a vida são carregadas de sentidos. Só que às vezes a gente não está estimulado, não está se valorizando, não está enxergando o quanto nós já temos, quanto já caminhamos, como aqui fala, né, de bilhões de anos. No que diz respeito à vida humana em si mesma, como fomos criados. Então a vida humana, só falando da vida humana, nós não temos a capacidade de entender quando o reino animal, né, fez uma ponte para que a gente entre no reino hominal. Se a gente vem, consequentemente, do reino dos animais, como apareceu a natureza humana? Mas a pergunta aqui é, como Deus nos criou humanos? A resposta é simples e ignorante, né? O espírito nosso foi criado por Deus simples e ignorantes. Aí vamos ver o que é que Joana coloca como simples. Ela diz que fomos criados simples, porque na nossa constituição
vai libertar as complexidades que eles fazem necessárias para o crescimento. Qual a semente? A gente falou da semente da goiaba, que ela vai desenvolver uma árvore ali de 6, 8 metros para reproduzir, para nos alimentar. Isso pode ser uma mangueira, pode ser uma laranjeira e etc. Mas aqui, que o homem foi criado simples e ignorante, Jonas diz que na nossa constituição simples vai libertar as complexidades que fazem necessárias para o crescimento. Quais são as complexidades que vai surgir em nós? Por exemplo, a razão. O que é a razão? O pensamento. O que é o pensamento? A razão faz a gente entender que problema eu estou passando. Não é? A razão não pergunta? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Não é? Por que eu nasci de uma mãe, de um pai, com condições econômicas melhor do que outra pessoa, do que outro parente meu? Então vejam, fomos criados simples, mas nessa simplicidade o nosso ser vai desabrochando as complexidades para que a gente cresça espiritualmente. Então a razão é uma das faculdades que nós carregamos. A inteligência, que tem vários níveis de inteligência, vários tipos de inteligência, é outra complexidade que a nossa simplicidade vai rasgar essa inteligência. O homem descobriu o fogo, o homem descobriu a roda, o homem vai descobrir na indústria, o comércio, né? Aí vem a história dos transportes, os meios de comunicação. Então, a inteligência que nós trazemos é a inteligência herdando de Deus. Então, as complexidades que vêm da simplicidade traz a razão, traz a inteligência. O que podemos falar mais que é que traz o nosso espírito? O livre-arbítrio, não é? O livre-arbítrio é a condição de a gente escolher entre o bem e entre o mal. Aí nós poderíamos perguntar, e o que é o bem e o que é o mal? O bem é tudo que nos aproxima de Deus, que agrada a Deus, são as leis divinas que está aqui no livro dos Espíritos. Na terceira parte desse livro, nós encontramos as 10 leis divinas, que já deveria estar nas escolas, primária, secundária, segundo grau, terceiro grau, e aí por diante, né? Mas não está ainda. Mas vem em nós o livre-arbítrio, a escolha. E o que é o mal? Tudo que nos afasta de Deus, né? Tudo que corrompe a alma humana. Mas será que a gente sabe já discernir o que é o bem e o que é o mal? Eu já falei uma vez aqui, posso repetir. Que o Evangelho sempre precisa de repetir. Eu posso criar as minhas filhas com toda a proteção do mundo. Inclusive na minha cabeça eu vou dar tudo para elas. Aí dou um talão de cheque, elas já estão grandes, eu dou um carro, eu dou tudo. Quando mais na frente eu já estou de idade, eu percebo que aquelas minhas filhas não tomam iniciativa, não arrumam emprego, não se desenvolvem. E eu vou perceber que aquele bem, entre aspas, que eu acreditava que estava fazendo, era um mal. Porque eu dei tudo nas mãos, dei tudo pronto para elas, e elas não se desenvolveram, se acomodaram. Aí vou perceber que aquilo não era tão bem. Então nós estamos ainda aprendendo o que é o bem e o que é o mal. Que aquilo que eu acho que é um bem hoje, amanhã pode ser um mal. E aquilo que vem para mim, que eu acho que é um mal hoje, eu estou sofrendo, amanhã se transformou num bem. É às vezes uma doença que a pessoa se sentiu abalada nas estruturas, a pessoa conseguiu transformar aquela doença num bem, numa luminosidade, no maior discernimento, numa maior inteligência, né? Se autocurou com a permissão divina, lógico. Mas a gente vê tudo isso. Então, Deus nos criou simples, mas desenvolvemos a razão, a inteligência, temos o livre-arbítrio. Outra faculdade que nós temos, a vontade, não é? Temos a vontade. Tem muita gente que diz assim, Marlene, eu não estou com vontade de nada. Então está entrando numa depressão. Sem vontade de nada, esse chakra aqui do umbigo está paralisado. É preciso tomar passe para limpar o chakra, principalmente esse do umbigo, que é o responsável pela vontade, né? A gente tem a vontade das coisas. Então vejam, todas essas faculdades estão no nosso espírito, que Deus faz com os anos. Cada vez mais a gente vai desdobrando, a gente vai discernindo o que é o bem e o que é o mal. Vamos desenvolvendo a inteligência. Essas crianças que chegam hoje, inteligência espacial, inteligência geográfica,
inteligências das exatas, né? Inteligência da internet, né? Meus netos me ensinam muitas coisas que eu não sei usar no celular. Da onde vem isso, né? Então vemos que fomos criados simples, mas hoje nós não somos mais simples, nós não somos primitivos mais. Somos seres convencionais, sociais. Já temos essas faculdades em desenvolvimento. Temos a consciência, é outro atributo de Deus. Até a nossa consciência ainda está em desenvolvimento, até chegar à consciência cósmica, que é a consciência de estar em contato direto com Deus, servindo a Deus o tempo todo, né? Então vejamos que fomos criados simples, mas não somos mais simples. Já está em nós toda essa complexidade. Fomos criados ignorantes. Então Jonas coloca, fomos ignorantes quanto à nossa destinação. Desperta para a própria realidade, o espírito, mediante as experiências intelectuais, vivências morais, que capacitam para a conquista da plenitude. Então vamos ver o que é isso. Éramos ignorantes, hoje em dia sabemos a nossa destinação. Qual é a nossa destinação? A perfeição de Deus. Estamos a caminho, estamos no mundo de provas e expiações, aprendendo o que é o mal, o que é o bem, purificando a nossa alma, com destino à perfeição, que não será nesse planeta. Planetas celestiais, mundos mais elevados, onde chegaremos à perfeição, onde nossos irmãos mais elevados já se encontram lá. Então está dizendo aqui, somos despertados para a realidade mediante as experiências intelectuais. Essas experiências intelectuais adquirimos de fora para dentro, nas faculdades, nas escolas, nos cursos técnicos, nas pós-graduações da vida, no doutorado. Então essas experiências intelectuais fazem desenvolver a nossa inteligência. E aqui vivências morais. O que são vivências morais? É a vivência, a experiência do amor em movimento. Desde que a gente nasce, se a mãe e o pai é normal, vamos ser recebidos pelo amor, não é? Só o ato da nossa mãe receber a gente no ventre, parir, amamentar, cuidar, tudo isso é um ato de amor e que a gente vai aprendendo com nossos pais. A criatura humana vai se socializando, vai se desenvolvendo moralmente através desse contato humano. Então essas vivências morais, esse desenvolvimento das virtudes, vão fazer com que nossa alma não seja mais ignorante. Nós nascemos para crescer espiritualmente. Viemos para o mundo, mas não devemos ser do mundo, devemos ser criaturas de Deus, com o pensamento de servir a Deus, de servir a nós mesmos, sermos felizes e servir a Deus. Estar no mundo, viver tudo no mundo, mas não ser do mundo, saber disciplinar. Então, fomos ignorantes, não somos mais. Sabemos nosso destino, que é a perfeição. Sabemos que estamos na Terra para evoluir no amor, na inteligência. Essas vivências vai dar capacidade até conquistarmos a plenitude. A plenitude seria a perfeição, será a perfeição. Quando a gente vai desenvolver toda a potência de Deus que já está em nós, em estado embrionário. Todas as faculdades de Deus que está em nós, vamos desenvolvendo o amor, a piedade, a humildade, a bondade, a perseverança, a alegria de viver, o otimismo. Tudo isso vem da fonte divina, do Criador. Nascemos para ser felizes. Mesmo no mundo de provas e expiações, podemos criar momentos de felicidade. O que é desafio? A gente viu que vida é Deus em movimento em todas as esferas da maneira de existir, não é? No mineral, no vegetal, no animal, tudo tem vida. Então, o que seria desafios? Qual o nosso maior desafio? A gente vai ver, mas o que seria desafios? São as nossas necessidades. Falamos, quando a gente nasce, já nasce chorando, não é assim? Se não chorar, leva uma palmazinha para dar aquele choro, para fortificar o pulmão, respirando. Mas a primeira necessidade é a fome, não é assim?
Então, os desafios são as nossas necessidades. Mas não temos só a necessidade da fome orgânica, física. Temos a fome espiritual, que é a maior do que a fome orgânica. Do jeito que a gente vê os famintos na rua, as pessoas que não têm condição de se alimentar, o número de famintos espiritual é bem maior, porque é a fome do amor. E hoje em dia as pessoas dizem que não tem tempo mais para amar, para se dedicar a ninguém, não é assim? Então a fome bem maior é do amor. Então os desafios são as nossas necessidades. Temos necessidades emocionais, que são a necessidade de ser amado e de amar, necessidade de ser visto, de ser reconhecido. Observe o seguinte, quando você vê crianças de orfanato, essas crianças de orfanato, elas têm os mesmos brilhos no olhar, na pele, que uma criança amada dentro de casa tem? Não. A do orfanato, em geral, não todas, tem a pele abatida, os olhos abatidos, por falta de quê? De pai e de mãe. Por mais que as pessoas se desdobrem para dar amor no orfanato, mas ainda não cobre o amor de pai e de mãe. Então veja que o amor é um alimento da alma. Então são necessidades emocionais. Temos esses desafios. Aí tem a necessidade moral, ou seja, meu pai e minha mãe precisam me educar. Se eu tenho um espírito que eu nasci e estou dentro de casa quebrando o brinquedo de todos meus irmãos, dando os meus irmãos, alvoroçada, rebelde, meu pai e minha mãe têm o dever, tem lá no Evangelho, de me educar, de me dar amor, de colocar-me no colo e mostrar a mim o caminho correto. Educar é em casa, instruir é na escola. Então, educação é uma necessidade moral. Aí nós temos a necessidade orgânica e física, que é a mesma coisa. Necessidade, mas o físico não precisa só do alimento, não, precisa da ginástica, né? Precisa do ar para respirar, de cuidados médicos, etc. E aí vem a necessidade emocional, de amar e ser amado, de ser visto, de ser reconhecido. Aí vem a necessidade social, de você se profissionalizar. Aí vem a necessidade moral, de você se educar em casa com seus pais. Então, temos N necessidades. Aí vem a educação moral, que também a religião ajuda. E aí nós temos várias necessidades que são desafios para os pais, para os professores, para a sociedade. O que é que acontece quando o homem não é educado em casa? Vira marginal e ainda vai sofrer as consequências da marginalidade. Então o pai e a mãe não educam, aquele espírito vira um marginal, exceto, tem casos que são exceções, que os pais se dobraram, educaram e o espírito não quis. Tem as exceções, mas em geral, aquela criatura que está lá na prisão, você vai olhar a história dela, de roubar, de matar, de drogar-se, às vezes não tiveram pais, e cai na delinquência, e vai sofrer. E esse pai e essa mãe também vai sofrer, porque vai responder perante Deus o que fez dos filhos. Mais na frente aqui eu vou falar de uma senhora que eu vi no É de Casa sábado. Eu achei ela belíssima, aquela senhora. 14 filhos, e veja que são desafios da vida. Não tinha nada para sobrevivência. Aprendeu com os pais, usar o barro para fazer quartinha, para fazer panela, para fazer utensílios. Então veja, usou o barro e a água. E fazia peças de barro, vendia e criou 14 filhos. Só tinham 2 ou 3 com ela, o resto viajaram para outros estados, foram trabalhar, estudar, etc. Mas vejam o que é a bondade divina, o que são os desafios, você não ter como se virar, e Deus lhe deu a inteligência, você vai usar o barro com a água, fazer utensílios de barro, vender e criar 14 filhos. Que a inteligência vem de Deus, né? E muitas vezes educa mais do que a pessoa que está na cidade. Isso buscando a matéria-prima. Veja como Deus funciona e age dentro de nós. Então os desafios são imensos, tá certo? E essa senhora, ainda ela está viva, ela passou no É de Casa, não sei se vocês assistiram sábado. Como nós somos estruturados hoje, como é que a psicologia pode nos estudar, como é que nós somos estruturados?
nós temos uma persona, que é como eu me apresento, né? Alguém perguntar como é que Marlene é. Aí quem me conhece, que está mais próximo de mim, pode dizer os detalhes de como eu sou. Se é calma, se é alvoroçada, os traços, que como eu me apresento, né? A pessoa pode dar minhas características de como eu me apresento. Mas se uma pessoa come vários quilos de sal comigo, dentro de casa, vai também reconhecer a minha identidade. Quais são as minhas inclinações? Qual é a minha verdadeira identidade? Que a persona é minha aparência, como eu me apresento para a sociedade. Ninguém sabe se eu sou uma pessoa colérica, uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa passiva. Isso aí vai saber na identidade dentro de casa, não é assim? No ambiente de trabalho que você passa muitos anos, ali nós vamos apresentar a nossa identidade moral, que são as nossas vibrações. Se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa educada, se eu sou uma pessoa passiva, se eu sou uma pessoa fofoqueira, se eu sou uma pessoa indulgente. Então essas características, essas inclinações, se eu sou uma pessoa criativa, se eu sou uma pessoa mais parada, não tem muita criatividade, que as firmas pedem. Em todas essas características minhas, vai estar mais na intimidade, na minha identidade, né? Tem gente que tem características negativas também nós temos essas características negativas de orgulho, de egoísmo, da vaidade. Tem outros que têm tendência a roubar. Então a pessoa que rouba, que é ladrão ou ladra, quando passa junto de outro que também tem a mesma energia, há uma comunicação energética. Quando a gente passa na rua, que a gente somos espírita, que a gente passa na rua, já aconteceu comigo na cidade, em algum canto, você se identifica com a pessoa, depois vai conversar e descobre que aquela pessoa também é espírita. Há uma energia, né? Na nossa alma, somos energia, que dá uma comunicação da nossa identidade, né? Que é a nossa intimidade, das nossas tendências. E há uma comunicação de afinidade, né? Ou então de repulsa. Isso está em nós. Também, na nossa complexidade, nós temos um nível de escolaridade. Tem pessoas que não estudaram muito, não estudaram nada e são sábias. Tem muita sabedoria do seu espírito, né? Conduz uma família, conduz até sua empresa, com muita gente ajudando. É uma pessoa sábia, homem ou mulher. E outros têm um nível bem alto de escolaridade, que também é válido, é um aprendizado. Colocou para o espírito, né, a sua escolaridade, seu grau de formatura. Nível também de consciência. Cada um de nós, carregamos um nível de consciência, que é também sempre um desafio. A nossa consciência sempre ela vai aumentando, se desenvolvendo o nosso nível de consciência. Eu não sei se eu falei aqui, eu fui lá no Bittencourt Sampaio, que Chico Xavier estava na feira escolhendo tomates. Aí ele escolheu 6 tomates bem boazinha, bem durinha. Escolheu 6 tomates mais mole, né? E perguntaram a Chico Xavier por que ele escolheu aquelas tomates um pouco machucadas. Aí ele falou assim, é porque quando meu irmão vier comprar tomate, só vai achar as machucadas, se eu levar as 12 boas. Veja que a gente nem pensa nisso, né? Eu mesmo não penso, não tenho essa capacidade de pensar isso. Mas veja, o nível de consciência de Chico Xavier. Pegou 6 boas e 6 mais machucadinhas, porque a pessoa que viesse atrás dele comprar os tomates não achar só as machucadas. Veja que coisa, nível de consciência, né? Outra vez, o ladrão entrou na casa dele também, pulou a janela, foi à porta, não sei como foi, e ele perguntou o que é que o irmão está precisando. Ajudou aquele irmão no que precisava, em dinheiro e tudo mais, e o irmão querendo pular pela janela de novo, da onde veio, disse, não, meu irmão, você vai sair pela porta, você é um irmão meu, vai sair pela porta. Né? É nível de consciência. Qual de nós poderíamos fazer isso? Faremos isso. A gente vai chamar a polícia, chamar logo que ele é o Satanás, que ele é o cão, não é? Quer que ele morra, quer entregar ele à polícia, não é? Quer dar uma facada nele também, se ele estiver armado. E vamos xingar ele se ele levar alguma coisa, não é assim? Ficar sem dormir. E vai dar graças a Deus se a polícia levar até. Mas ele não, ele fez o homem sair pela porta da frente, ajudou o homem. Quer dizer, é nível de consciência. Como Divaldo também. O assaltante pegou Divaldo no Rio de Janeiro por aqui, botou uma arma na barriga, ele levou aquele susto,
pensava que era uma pessoa conhecida, é assalto. Para encurtar a conversa, Divaldo levou esse homem, porque Divaldo tem evidência, né? Divaldo ficou com medo, paralisou, mas viu a mãe dele ao lado, Carmencita. Aí disse, me solte que sua mãe está junto de você. Não, minha mãe já morreu, sua mãe é Carmencita. Uma senhora de lenço na cabeça está junto de você e morreu de desgosto. Porque você matou o padrasto, seu padrasto, e ela morreu de desgosto. Aí o ladrão teve medo, estremeceu, soltou Divaldo. Divaldo levou ele para o apartamento, deu lanche a ele e arrumou emprego para ele. Ele foi arrumar um emprego para ele de segurança. E quando Divaldo vai para o Rio de Janeiro pregar, ele está lá tomando conta de Divaldo. Então são níveis de consciência que a gente não tem ainda, né? Acredito que eu mesmo não tenho. Não sei se alguém aí no auditório tem. Mas vejam, é questão de nível. Ele já vê o outro como irmão, não vê como assaltante, como ladrão, como Satanás, né? Quer que ele morra, que a polícia leve. A gente se acha melhor. E às vezes aquela criatura não teve educação, não teve escolaridade, não teve colo de mãe, não teve, virou ladrão, né? E depois ainda vai para a cadeia, apanhar e sofrer. E a gente tem essa condição, né, de repelir realmente o que a gente sabe fazer, com o medo. Então, nós temos também o nível de consciência e temos a nossa individualidade. O que é a individualidade? Temos a persona, como me apresento, temos a identidade moral, como eu sou realmente, temos o nível de escolaridade, temos o nível de consciência e temos a individualidade, que é a soma de todas as reencarnações. Isso é uma potência, né? É aquilo que eu falei, a pessoa pode nem saber ler nessa reencarnação, mas quando chega no mundo espiritual que desencarnou, a pessoa sabe 6 idiomas, a pessoa já foi médico, foi engenheiro, foi odontólogo, né? Foi muita coisa, tem muita sabedoria, foi parteiro. Então, mas aqui no mundo de provas e expiações pediu para não aprender a ler nem escrever, mas tinha sabedoria. Então a individualidade é a soma de tudo que nós temos. Então, quando a gente tinha antigamente muito medo da morte, que é o nada, a morte não é o nada, a morte é a verdadeira vida. Perdemos o corpo para a terra e o espírito vai acender na memória espiritual tudo que você já foi, tudo que nós fomos, vai acender em nós, todo o patrimônio. Então é a verdadeira vida, né? É a vida espiritual. Então nós somos isso, então nós não somos mais simples e nem ignorantes. Nós temos já todos esses atributos, tá certo? Que servem de desafios para todo momento. Qual o nosso maior desafio hoje? Hoje, qual é o nosso maior desafio? Acordar do sono, isso é de Joana, viu gente, que está dizendo. Acordar do sono fisiológico, acordar do sono intelectual e acordar do sono moral e espiritual. O que é acordar do sono fisiológico? Eu conheci uma pessoa numa família que dormia muito. Ele é um homem. Ele nunca gostou de estudar. Ele nunca trabalhou em nada. Morreu e nunca trabalhou em nada. Os parentes é que sustentavam. Não casou. Os parentes sustentavam. Então veja, ela fala aqui, despertar, acordar do sono fisiológico. Então tem filhos nossos que não querem ir para a escola. Se você deixar, ele nem vai para a escola. Mas você tem que acordar, botar para a escola. Ah, não passou, botar no reforço. Não gosta de fazer nada, venha me ajudar a lavar os pratos. Venha me ajudar a limpar a casa. Vamos botar o lixo fora, vamos limpar o quintal. Não é explorar seu filho, nem sua filha, mas ajudar as coisas de casa. Que antigamente as mulheres tinham muitos filhos e todos ajudavam dentro de casa e ninguém nunca morreu por isso, né? Nós não vamos escravizar os filhos, mas vamos fazer com que eles se desenvolvam dentro de casa, porque amanhã eu morro. Amanhã o pai morre, aí não sabe lavar um prato, não sabe lavar um copo, não sabe fritar um ovo. Não podemos criar assim. Então, ela diz, acordar do sono fisiológico. A pessoa só quer dormir. Realmente a alma infantil, ela é muito materializada, ela gosta muito de dormir. Se eu vou deixar, ela dorme muito mesmo. É lógico que no período da puberdade, o adolescente, dorme muito, precisa de dormir, o corpo precisa de dormir. Na adolescência. Mas depois, a grávida também, né, tem muito sono. Eu mesmo, quando fiquei grávida trabalhando, eu me levantava, lavava o rosto, tomava café para não dormir, porque eu me pegava no birô dormindo. Quando a gente está grávida, tem muito sono. Todo mundo que já teve filho sabe que é um sono muito grande, nos primeiros meses. Vejam,
Mas Joana manda a gente acordar do sono fisiológico. Tem que dormir, tem, descansar. Mas você não pode deixar seu filho uma reencarnação toda sem trabalhar, só dormindo. Podemos? Então, quando o pai e a mãe morrem, a pessoa não sabe fazer nada. Não sabe procurar um emprego, não tem curso técnico de nada. Não serve nem para trabalhar, para ajudar numa cozinha, num bar, num restaurante. É complicado isso. Joana manda acordar do sono intelectual. Tem pessoas que é só intelectualidade. Não adianta você chamar para o lado espiritual, emocional, porque a pessoa não quer. E se eu ficar só no lado intelectual, que é a sabedoria, que não é nem a sabedoria são as reencarnações que vão nos dar. A intelectualidade é desenvolvimento da inteligência. Se eu ficar só no mundo intelectual, vejam bem, eu vou precisar de bengalas psicológicas, que é o quê? O fumo, o álcool, a droga, o sexo depravado, comer muito, a gula. Então, eu vou também aumentar o vício do orgulho, da vaidade, porque são bengalas emocionais, porque nós temos Deus tão grande dentro da gente, tão forte, que quando a gente não procura Deus, que é a primeira lei de Deus, está ali no livro dos Espíritos, na terceira parte do livro, é a adoração a Deus. Então nós temos o dever de falar com Deus todo dia. Ah, Marlene, eu não tenho tempo de orar. Então você diz, meu Deus, me ajude, não é? Quando for dormir, meu Deus, que meu corpo descanse na cama, mas meu espírito vá trabalhar no mundo espiritual, né? Ajudar meus parentes, ajudar meus irmãos no mundo espiritual. Aí você fala com o seu anjo da guarda e vai trabalhar durante a noite. Em vez de ir para uma gafieira à noite, de ir dançar, de ir fumar, procurar essas regiões mais primárias, você procura, fala com o seu anjo da guarda, com Deus, com Jesus. Nossa Senhora, olha, à noite eu quero trabalhar, eu quero ajudar no mundo espiritual. Aí você pede e você vai ajudar no mundo espiritual. Aqueles que necessitam, né, dar a palavra de Jesus, dar o conhecimento que você sabe. Então o seu anjo da guarda lhe levará. Então ela manda acordar do sono intelectual. Por que do sono intelectual? Porque quando a pessoa só dedica o lado intelectual, que é o auge do planeta de provas e expiações, não tem nada errado. A gente quer dizer que tudo demais é veneno. Então se você vive só do lado intelectual o tempo todo, você vai, por falta de Deus, buscar as bengalas psicológicas do vício. Porque você não vai aguentar essa falta de Deus, do lado espiritual nosso, que é muito forte. Aí nós caímos na bengala psicológica do vício, para poder nos manter. Ela manda também acordar do sono moral. Que é o sono moral? É a gente viver cultivando somente as coisas materiais. Também o comportamento do egoísmo, não é? O comportamento do orgulho, da vaidade. O egoísmo é o apego às coisas materiais e a si. A pessoa às vezes nem se desenvolve apegado a si e às coisas materiais. Devemos amar todas as coisas, mas não ter aquele apego de desencarnar hoje, ficar sofrendo. Ai meu Deus, deixei meu carro, deixei minha casa. Quem é que vai ficar com o carro? Quem vai ficar com a casa, né? E aí o espírito não segue para o mundo espiritual. Fica aqui olhando quem vai repartir, quem vai ficar. E às vezes a gente doutrina aqui atrás, na sala de tratamento, espíritos ligados aos bens terrenos. Faz tempo que morreu, está dentro de casa, ligado à casa, ligado aos bens terrenos. Porque não se desligou. Morreu e não desencarnou. Está ligado ao corpo de carne. Muitas vezes, eu não tenho evidência, mas quem já foi em motel que tem evidência, diz que é assim de espíritos. Como no mundo espiritual, a pessoa não tem o aparelho sexual, fica nos motéis para aproveitar os casais que vão ali, para participar daquele encontro do homem e da mulher. Então muitas vezes a pessoa sai mal, pensa que vai sair bem, sai mal, sai pesado, porque às vezes tem mediunidade, às vezes é muito sensível, né? Sai dali, alguns momentos, alguns minutos bem, mas depois não fica bem, porque ali tem muitos espíritos que em vez de subirem para o mundo espiritual, estão ligados ao ato sexual. Morreram com o sexo aqui, nesse chakra da mente, da fronte, chakra frontal. A pessoa só pensava em sexo, por exemplo, viciado ou viciada. Então, ligado só nisso, morrendo com esse pensamento, não sobe. Vai procurar esses ambientes para se alimentar disso aí.
E aquela pessoa, por exemplo, se eu tenho um vício, por exemplo, do sexo, esse espírito vai ficar junto de mim, mandando energia para mim, aumentando o meu desejo para eu procurar parceiro. Aí tem pessoas que se não tiver um parceiro toda noite, 2 ou 3, não dorme. É assim? Porque o espírito está emanando também, do jeito que faz com fumo, do jeito que faz com o álcool, também faz com o sexo, com a comida, junto de você, emanando uma energia, potencializando a sua que você tem, aumenta a sua energia, potencializa e você vai atrás do desejo. Isso é no fumo, é no álcool, é em tudo. Não é muito sério? Para a gente se tratar, a gente precisa de quê? De desobsessão. Aí precisa de quê? Você se autotransformar. Porque eu tenho que ter domínio sobre mim. Eu tenho que não obedecer aos espíritos que estão me chamando para eu fazer. Por exemplo, eu não fumo mais. Eu nunca fumei nessa reencarnação, eu não fumo mais. Mas aí vamos dizer que Flávio fume. Aí Marlene quer um cigarro? Eu não fumo mais, mas estou ainda com o germe do cigarro dentro de mim. Quero vencer. Aí eu tenho que vencer a mim mesmo, tenho que vencer o amigo que está me oferecendo, e tenho que vencer o espírito que está junto de mim, 1 ou 2, querendo que eu fume para ele sentir o cheiro do cigarro. Então ele potencializa em mim o desejo para eu buscar o cigarro. Quando eu fumo 2 cigarros, um é meu, outro é para ele cheirar. E no mundo espiritual não tem barraca para vender cigarro, bebida. Então é muito sério, porque você tem que vencer a você, vencer o espírito que você não vê e vencer o vivo que passa lhe oferecendo, lhe chamando. Não é assim? Então tudo isso está em nós. Então o grande desafio é a gente acordar o espírito, nosso espírito, o lado espiritual. Por quê o grande desafio? Porque nós demoramos largo período nas faixas primárias do processo evolutivo. A gente está num largo período no mundo de provas e expiações ligado às paixões, não é? A paixão do cigarro, do álcool, do sexo, da comida, do time de futebol, que tem gente que mata o outro porque é do outro time, tem raiva do outro porque é do outro time. Hoje a pessoa não pode botar mais nem uma camisa para sair na rua do time, que a pessoa joga uma pedra. Quer dizer, é uma paixão doentia. A paixão serve até que a paixão me conduza. A partir de a paixão serve até o momento que eu conduzo a paixão. No momento que a paixão me conduz, é doentia. Entenderam? A paixão é boa para a gente se desenvolver as faculdades. Mas a partir do momento que a paixão manda em mim, me conduz, é doentia. Ela só é boa quando eu digo assim, vou tomar esse copo de vinho aqui hoje, nesse domingo. Pronto, tomei aquilo ali, né? Pronto, eu controlo o que eu quero. É só esse limite aí. Não adianta o espírito querer mais, eu querer mais que eu não tomo. Então eu tenho controle sobre a paixão. Aí é normal. Mas a paixão mandar em mim, o vício mandar em mim, aí é doentio. Então Joana disse que o acordar espiritual é muito desafiante, porque nós estamos muito apegados às faixas, nas faixas das coisas materiais, né? Que vamos sair disso. O que concede-nos o despertar espiritual? O que é que a gente ganha com o despertar espiritual? Ganhamos liberdade das dependências. Vamos ter a consciência que precisamos soltar as bengalas emocionais do vício, do álcool, do fumo, de comer muito, da gula, do sexo depravado, da mentira, da inveja, do ódio, dessas paixões grosseiras. Então, o despertar espiritual vai fazer com que a gente se liberte, porque o ódio, a raiva, a vingança são lixos emocionais. Lixos emocionais, se eu não cuidar, não botar para fora, não perdoar, vai depois criar uma doença em mim. E às vezes uma doença incurável. Porque o ódio é um lixo emocional e espiritual. A vingança, a raiva. Isso vai criar em mim uma doença. Então devemos colocar para fora, expurgar. Como Marlene for fazer essa limpeza do meu espírito? Vai fazer na oração, na meditação, campanha do quilo, é um tratamento que tem aqui na casa, desobsessão, não é? Frequentar uma religião que lhe dê conforto, lhe dê paz espiritual, que lhe procure você se renovar através do Evangelho de Jesus. Sempre está procurando um bom livro para alimentar sua alma, né? Alimentar sua mente. Então Joana diz, com o despertar espiritual eu vou
me tornar independente das paixões grosseiras e dos vícios. Vou também ter autoridade para o discernir. Vou ter mais capacidade de discernir o que é o bem e o que é o mal. O que é que agrada a Deus? O que é que Deus quer que eu faça? Deus me mandou para a terra para quê? O que é que eu estou fazendo na terra? Como é que está a minha vida? Então você vai ter autoridade, discernimento na sua vida. Então para isso é que serve o acordar espiritual. Você vai ter uma visão otimista e clara, que se torna a base do comportamento psicológico. Uma visão otimista. Como, Marlene, que eu estou desempregado ou desempregada, vou ter otimismo. Mas você vai falar com Deus e vai ter uma saída para você. Todos nós vamos, quando se fecha uma porta, se abre uma janela ou duas. Vamos buscar isso através de Deus que vamos encontrar. Então que sejamos otimistas. Mesmo na dificuldade, porque a gente tem esse ânimo, a gente vai ter uma visão melhor do que podemos buscar para se melhorar. E se a gente for pessimista, cada vez vamos descer. E a mente otimista, positiva, porque Deus é o nosso Pai, nos ama, quer o bem para nós, nós vamos estar predispostos a atrair as coisas boas. Em geral, como acontece esse acordar espiritual? Como é que acontece o acordar espiritual? O Jonas diz que o acordar espiritual, em geral, o nosso acordar espiritual é através da enfermidade, é através do desemprego, é através da perca de um filho, é através de um sofrimento no geral. Que nós somos tão ainda primários que o nosso acordar espiritual é através de um sofrimento. Não é regra geral, mas ela diz que geralmente é assim. Quando a gente está naquele fundo do poço, naquele sofrimento, naquela peleja, que você começa a falar com Deus, começa a procurar Deus, porque aí o espírito, ele não é mais rebelde, ele não é mais revoltado. Então, sem rebeldia, sem revolta, aceitando aquele desafio, aquele sofrimento daquela hora, conversando com Deus para saber por quê, para que eu estou passando por isso. Sabemos que as doenças que não têm cura, em geral, ela vem para nos iluminar. Naquele local que tem uma doença que não tem cura, está nos iluminando. Mas fora isso, você pode dar uma viravolta e dizer para Deus que quer a cura, que precisa da cura. E dependendo da sua situação, do conta corrente entre o débito e o crédito, você pode ter direito à cura. Por que não? A fé, né, transporta montanhas. Então a gente tem que ter fé, confiar, falar com Deus, acreditar e ter energia positiva. Por mais que a gente esteja numa dificuldade, a energia positiva vai atrair coisas positivas. Então Joana diz que infelizmente, não é? Ou felizmente, na nossa natureza, o despertar espiritual vem através de um grande problema, de um grande desafio, de uma enfermidade, de um desemprego, de alguma coisa, né? Alguma coisa que vai acontecer que vai abalar o nosso espírito, a nossa emoção, a nossa mente. E a gente vai acordar o espiritual. E o Evangelho, né, a Bíblia também está cheia desses fatos do acordar espiritual. Só tem um minuto. Como adquirir as respostas das mensagens desse desafio, dessa perturbação? Como adquirir as respostas? Perguntei a Deus por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? A resposta: eu vou conseguir entender e saber pela análise do meu comportamento, da minha vida toda, mediante a meditação, reflexão, oração, penetrando com harmonia e desejo sincero no autodescobrimento. Então você vai lembrar da sua vida desde pequeno, de criança, primeiro emprego, segundo emprego, tudo que você passou, todos os desafios, e você vai se analisar para descobrir a causa real, e a sua consciência vai trazer, isso é um trabalho, a causa real do seu sofrimento, para aí você se libertar, né? Vai aí aumentar o nível de consciência, a sua identidade vai mudar, a identidade espiritual sua vai mudar, e nós vamos conseguir essas respostas através de Deus, através dos nossos anjos da guarda. Então, muita paz e que Deus nos abençoe. E Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus está dizendo que nos alivia, porque a verdadeira cura, que é a perfeição, nós é que temos que construir.
mas Deus está conosco e pode fazer o milagre da cura e vai sempre nos ajudar. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.